Eu sou a professora Renata. Eu sou o professor Juan Fachin. Nós somos do canal Biologia em Foco. Para falar de doenças virais, nós precisamos entender primeiro algumas coisas. Onde esse vírus vai se instalar? Se esse vírus se instala em qualquer tipo de animal, nós chamamos essa doença de zoonoses virais, ok? As zoonoses virais, elas são consideradas qualquer doença viral transmitida de um animal para o ser humano. Isso é uma zoonose viral. E quem é o hospedeiro e quem é o vetor? Qual a diferença desses dois conceitos? Hospedeiro é aquele que armazena o vírus. Então ele vai armazenar esse vírus durante um tempo indeterminado. Quem é o vetor? O vetor é quem transmite essa doença. Vamos dar alguns exemplos? Na febre amarela, o macaco ou alguns animais silvestres são hospedeiros do vírus da febre amarela. Ele não consegue transmitir esse vírus, então ele é exclusivamente um hospedeiro. Mas se os animais silvestres são apenas hospedeiros da febre amarela, como que essa doença chega no ser humano? Porque ela precisa de um vetor. Quem são esses vetores? Mosquitos. Para a febre amarela nós temos sábeds e hemagogos. Isso na fase silvestre. Agora, se essa doença chega em ambiente urbano, quem é responsável por transmissão da doença é o nosso queridinho Aedes aegypti. O Aedes aegypti, então, ele vai transmitir a febre amarela de forma urbana, sendo então o vetor da doença. Quando a gente fala de vírus, é necessário que a gente entenda como esse vírus passa, certo? Existem 4 tipos de definições para transmissões virais. Primeiro, surto, depois endemia, depois epidemia e depois pandemia. Vamos começar do primeiro? O surto é quando a transmissão viral ela acontece em uma região extremamente específica, em uma quantidade pequena de indivíduos contaminados, e eu consigo contar esses indivíduos, desde o primeiro até o último que foi infectado. Então eu consigo fazer um histórico da infecção. Vamos para o segundo? Em segundo, nós vamos falar de endemia. Lembra lá da ecologia? Endêmico. Renata, o que é endêmico? É quando a doença ataca uma determinada região. Muito bem, tá vendo? A Renata tá sabendo. Se é endêmico, a doença ela se estabelece em uma região, ok? Isso é uma doença endêmica. Em terceiro lugar, nós temos a epidemia. O que a gente vai falar de epidemia? Epidemia, então, vai ser o desenvolvimento rápido dessa doença em uma região grande, por exemplo, um continente. No Brasil, a dengue é classificada como epidemia. Nos períodos de chuva, ela se alastra rapidamente pelo Brasil inteiro, ok? Agora a gente vai entrar por último, pandemia. Lembra dessa imagem? Se tá tudo junto, Pangeia. Então pandemia é quando uma doença atinge 2 ou mais continentes com um grande número de casos. Vamos citar pelo menos 2 doenças que são pandemias. Primeiro, HIV. Infelizmente, HIV é uma pandemia. Outro, gripe. Gripe é pandemia, geral pega gripe no mundo inteiro, ok? Então a gente viu surto, endemia, epidemia e pandemia. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Quanto a tratamentos e prevenção, é importante esclarecer que não existe nenhum medicamento que destrua o vírus em si. Apenas os processos da sua replicação são impedidos. Ou o vírus ele é impedido de adentrar na célula, ou ele é impedido de sintetizar suas proteínas, ou ele é impedido de remontar novas estruturas virais. Lembrando que a melhor coisa é o quê? A prevenção. Por exemplo, quanto ao vírus da AIDS, a melhor forma de se prevenir contra a infecção da AIDS é o uso de preservativos. Apesar de todo mundo saber disso, que existe camisinha de morango, de menta, de chocolate com azeitona. Sabor novo. Camisinha de caipirosca com morango. Ninguém dá a devida importância a essa doença pandêmica. Inclusive, os maiores casos de soropositivos atualmente estão na faixa etária entre 15 e 17 anos e acima de 60 anos. Quer dizer, então, Juan, que os idosos não usam camisinha, né? É, todo mundo está suscetível a pegar o vírus do HIV. Será então... que eles sabem o que é Juntex? Já pensou amanhã ou depois eu me camuflar por causa de uma irresponsabilidade da minha parte? Eu iria ficar muito triste.
Saúde é um bem precioso. Para a AIDS não tem idade. Use camisinha, sempre. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. É importante lembrar que para você prevenir uma virose, há necessidade da vacinação. A vacinação constitui-se de micro-organismos virais atenuados, ou seja, partes virais que não vão mais se replicar, porém podem estimular o nosso sistema imunológico a combater vírus vivos no próximo contato. Agora, se você já pegou uma doença viral, por exemplo, a raiva, há necessidade da utilização de soro. O soro é constituído de anticorpos prontos para combater os vírus que já estão se replicando dentro do organismo. Para sintetizar o soro, os micro-organismos virais são injetados em cavalos, geralmente. Esses cavalos respondem produzindo anticorpos contra esses vírus, combatendo estes. Esses anticorpos então são retirados, são diluídos em soro e são utilizados diretamente para combater os vírus em nós, humanos. E existem vírus específicos que atacam células do nosso sistema específico. Por exemplo, o vírus da gripe não vai atacar o nosso intestino. Existem então as doenças ligadas à pele, a gente pode citar varíola, rubéola, catapora, sarampo, herpes labial, herpes genital. Você sabia que a herpes genital ela veio do tipo labial? Ah, é? Até hoje não existe a explicação de como esse vírus ele saiu do lábio e foi parar no genital. Você tem alguma dica? E existem doenças que atacam o nosso sistema linfático. Por exemplo, ebola, zika, chikungunya, dengue, mononucleose e ainda vírus que atacam o sistema nervoso. Neste caso podemos citar a poliomielite, que causa paralisia infantil, e ainda a raiva. Das doenças que atacam o sistema respiratório podemos citar a gripe e os vários tipos de resfriado. Existe um vetor muito conhecido, esse camarada aqui, ó, chamado de Aedes aegypti. O mosquito fêmea, ele pica a pessoa e transmite vários tipos de doenças. Nós podemos citar 3 importantes que estão em auge atualmente no Brasil, chamadas de epidemias. No caso da dengue, nós temos a infecção viral atacando todo o sistema linfático e ainda nós temos um caso mais grave, que é a dengue hemorrágica. Neste caso, o vírus ele pode se replicar na parede dos nossos vasos sanguíneos. Essa parede interna ela é chamada de endotélio. Lembrando que o mosquito da dengue ele é um vetor e ele vai causar a virose chamada de agente etiológico. No caso da dengue existem 5 tipos, 4 frequentes no Brasil, 2 tipos que causam todas essas epidemias que nós conhecemos. Dentre essas 2 mais frequentes, nós temos também os casos hemorrágicos. Quais são as diferenças, então, entre dengue, zika e chikungunya? Basicamente, o vírus da dengue, ele ataca o mesmo sistema, que é o sistema linfático, porém, ele causa vários casos de febre e pode causar também hemorragia interna, atacando os nossos vasos sanguíneos. No caso da zika, existe a irritação da nossa região subcutânea e também o ataque às nossas conjuntivas, que podem ficar também irritadas. No caso da zika, há um cuidado maior quanto às gestantes, pois esse vírus ele pode se replicar no sistema nervoso do feto, causando inclusive a microcefalia. Um fato importante sobre a zika é que o mosquito Culex, que é um mosquito comum aqui no Brasil, pernilongo, ele pode causar também a zika. No caso da chikungunya, nós temos o sistema nervoso motor principalmente afetado. Em alguns casos, essa doença ela pode se tornar latente e causar síndromes, por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré. E no caso da chikungunya, como esse sistema nervoso ele é afetado, a doença genética Guillain-Barré ela pode aparecer em casos mais tardios dessa doença. Para as doenças virais, nós classificamos em 2 grupos básicos, doenças cíclicas e doenças crônicas. As doenças virais cíclicas são aquelas em que a pessoa é infectada, depois de mais ou menos 15, 20 ou 30 dias, o nosso próprio corpo combate os vírus e nós recuperamos dessa doença viral. As doenças crônicas são aquelas doenças em que o vírus acompanha a pessoa para o resto da vida. Quais são as doenças crônicas? Vamos citar algumas? A HIV, por exemplo. As hepatites também, hepatites B, C e D. Essas hepatites também são doenças crônicas. Ou seja, a pessoa vai ficar pro resto da vida com esse vírus. Até o momento não existe cura para essas doenças, ok? O vírus do momento é o ebola.
Há 2 anos atrás, o vírus Ebola surgiu novamente na África. Então, ele chegou até um nível de epidemia. Vários países tiveram ocorrência de pessoas doentes por conta desse vírus. O Ebola nada mais é do que uma doença que atinge o sistema cardiovascular linfático. Lembram de alguma outra doença do sistema cardiovascular linfático? Dengue, chikungunya, zika. O Ebola também atinge o sistema cardiovascular linfático, só que de uma maneira muito agressiva. Ele se replica nos vasos sanguíneos, fazendo com que ocorra rompimento desses vasos sanguíneos, causando hemorragias tanto internas quanto externas. O ciclo do Ebola dura mais ou menos 30 dias, certo? A taxa de mortalidade é entre 80% e 90%, ou seja, a cada 10 pessoas que pegam Ebola, 8 ou 9 vão morrer, 1 ou 2 sobreviver. O Ebola é um vírus envelopado. O Ebola ele está presente principalmente nos morcegos. Nós ainda não sabemos como os morcegos reagem à presença do Ebola em seu corpo, mas sabemos que eles podem transmitir para primatas, e isso acontece muito frequentemente. O mais comum que ocorra, então, é de morcego para primata e de primata para o ser humano. O grande problema é, entre seres humanos, o Ebola se transmite de qualquer forma, por qualquer fluido corporal. Urina, suor, sangue, fezes, todos esses são transmissores. Relação sexual também pode transmitir o Ebola, ok? Sabe-se até o momento que o homem consegue armazenar em seu testículo o vírus do Ebola até 6 meses. As pessoas que sobreviveram ao Ebola não têm risco mais de pegar o Ebola, porque ele é uma doença cíclica. Então você pega uma vez e não pega mais. Eu não vou arriscar, você vai? A gripe é uma pandemia, certo? As pandemias, elas têm que ter uma origem. Normalmente as gripes elas são de 2 origens, ou aviária ou suína. Esses são os vírus mais conhecidos da gripe, até os mais básicos. Esses vírus são transmitidos e eles rodam o globo, então acontecem epidemias em várias regiões diferentes de gripe. Tudo bem? Quais são as características do vírus? Como o vírus é muito específico, ele atinge todo o sistema respiratório, desde as narinas até os pulmões. Ele causa processos inflamatórios e aí o que vem decorrente disso são os sintomas. As características principais da gripe então são febre, dores no corpo, calafrio, pode acontecer também náusea e vômito. A gripe é diferente do resfriado. A gripe normalmente dura em torno de 10 a 15 dias, enquanto o resfriado é outro grupo de vírus que ele dura em torno de 3 a 5 dias. Mas se a gripe é uma doença cíclica, por que a gente todo ano pode pegar gripe? Porque o vírus tem uma taxa mutacional elevada. Se ele muta o seu material genético, ele muda a estrutura do capsídeo. Então a cada ano é um vírus novo. Por isso nós temos todos os anos produzidas novas vacinas para a gripe, porque o capsídeo do vírus mudou. Então é um vírus novo com proteínas novas. Por isso a necessidade de vacinas anuais. E por último, o HIV. O HIV atualmente ele é uma pandemia. Nós sabemos que o vírus do HIV ele tem origem na África, tá? A origem do vírus HIV é do macaco verde da África. Só que o macaco verde da África não tem HIV. Ele tem um vírus que é chamado de SIV. O ser humano adquiriu esse SV e dentro do corpo humano o SV mutou para o HIV. Como que o ser humano adquiriu esse primeiro vírus? Ele adquiriu os vírus comendo o macaco e não comendo o macaco, sacou? Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! O vírus do HIV, ele atinge células do sistema circulatório, principalmente células de defesa. Vários tipos de célula. Só que o principal grupo são linfócitos TCD4. Os linfócitos TCD4 são aqueles primeiros que mandam a mensagem de que existe um infectante dentro do corpo. Se o vírus infecta o linfócito TCD4, ele destrói o TCD4. Então o nosso corpo ele fica sem avisos. Nós não conseguimos identificar quando existe uma infecção. Se a pessoa tem o HIV, ela pode ser soropositiva ou desenvolver a doença, que é a AIDS. Soropositivas são pessoas que têm a doença, mas tratam essa doença. Então a taxa de vírus no corpo é baixíssima. Nesse caso, essas pessoas tratam fazendo uso de coquetel. O outro grupo são as pessoas que desenvolvem a doença, que é a AIDS. A AIDS ela é caracterizada por queda na imunidade. E a queda na imunidade ela é decorrente da morte dos linfócitos TCD4. Se a pessoa desenvolve a AIDS,
as doenças oportunistas podem chegar nessa pessoa. Quais são as doenças oportunistas? São aquelas que vão desenvolver principalmente quando a pessoa está com a imunidade muito baixa. Qualquer tipo de gripe, pneumonia, até mesmo o desenvolvimento do sarcoma de Kaposi, que são manchas vermelhas pelo corpo que são classificadas como pré-cancerígenas, ok? Como que a gente vai se prevenir então contra o HIV? Não existe vacina desenvolvida ainda até o momento para o HIV. Então a melhor opção é camisinha. Não tem como, tem que usar camisinha. Qualquer pessoa está suscetível a pegar o HIV. HIV não tem cara. Fala, meninos! Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar aquele like, hein? E além disso, se inscreva no canal, mande pros seus amigos. Quer passar no vestibular? Quer passar no Enem? Dá o like aqui. O que é o... Até hoje não existe a explicação de como esse vírus ele saiu do lábio e foi parar no genital. Você tem alguma dica? Usar protetor labial. Passar um plástico frio assim. A história do HIV às vezes é mal contada. Por quê? Porque as pessoas só acham que o ser humano comeu o macaco. E na verdade não, ele comeu o macaco. Pode ser das Entendeu? duas formas, né? É.